Então vamos orar para a gente começar, gente. Daqui a pouco aí o Amém. pessoal vai entrando. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos em tua presença. Obrigado por essa manhã, Senhor. Louvo a Deus pela vida dos meus irmãos que aqui estão comigo. Abençoa a vida dos jovens, ó Pai, que estão em suas casas. Desperte, ó Pai, para que eles possam se interessar em querer aprender a tua palavra, Senhor, pois nos tempos que nós vivemos, ó Pai, as coisas estão difíceis, ó Pai, e nós precisamos nos agarrar em Ti, Senhor. Fala conosco nessa manhã, é o que te pedimos e já te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Amém. gente. Então vamos conversar um pouquinho aqui a respeito, mais vamos considerar como se fosse um debate, né? Porque aí a gente coloca as nossas ideias, o que a gente acha, o que a gente pensa, cada um dá a sua opinião, e assim fica uma aula mais interativa, né? Porque o assunto é um assunto muito atual, é uma coisa que a gente está vivenciando, né? Não é uma coisa, já aconteceu, não. É uma coisa que a gente está acontecendo na nossa geração, no nosso tempo, né? E é uma coisa que direto ou indiretamente está nos afetando, né? E a gente precisa entender e compreender por que essas coisas estão acontecendo e qual a forma que a gente tem de lidar e de combater, né, esses tipos de pensamentos que estão surgindo nesses últimos tempos, né? E a lição, ela fala sobre pós-modernidade, né? Não sei se meninos ou jovens já estão lendo, mas há um tempo, quando o Vanilton me passou esse tempo, alguns temas de revista, quando eu bati o olho nessa revista aqui, eu falei, pô, pode ser um tema bem interessante, né, para a gente poder discutir, né? Realmente, quando você abre e começa a ler primeiras edições, você vê que o assunto é bastante interessante. Ela não vem, infelizmente, ela não se atém muito ao assunto, ela dá uma pincelada sobre o assunto, mas você pode pesquisar por fora alguns outros assuntos, né, ou o mesmo assunto relacionado à pós-modernidade. Eu, por exemplo, estava vendo alguns vídeos, né, falando sobre pós-modernidade. Entrou mais alguém aí? Entrou aqui. A Camille, bom Camille. dia. Camille, bom dia. Camille, sua revista está comigo, hein, Camille? Eu fui na sua casa e não consegui te encontrar. Essa revista aqui da Escola Dominical está comigo. Na verdade, tem duas revistas aqui comigo que eu não sei de quem é a outra. Aqui na vila todo mundo já recebeu, deve ser alguém de fora. Mas acabou sobrando uma revista aí. Eu acho que ela entrou e saiu, Daniel. Tudo bem. Mas vamos lá. Esse assunto é bastante interessante para a gente começar a discutir, né? O Vanildo conseguiu falar um pouco, né? Não conseguiu falar tudo que tinha para falar, porque isso é um assunto muito polêmico, é um assunto muito extenso, né? E você precisa de um tempo para você conseguir falar a respeito desse assunto, né? Mas eu também não vou me ater muito a essa parte mais histórica, mas eu vou falar a respeito do tema mesmo da lição, do assunto da lição, e tentar falar um pouco. E a gente vai tentando aqui discutir essas relações. Então, a gente vai falar hoje, na lição número 2, lidando com as expressões da turma, pressões que a gente normalmente sofre no nosso dia a dia como cristãos, né? Na nossa vida, quando a gente vai tentar se posicionar em relação a alguma coisa, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da pós-modernidade, uma coisa bastante atual que a gente tem lidado. E a pós-modernidade são pensamentos, né? Assim como a modernidade, a pós-modernidade, né? Que é uma coisa que nos remete a uma coisa que vem depois, né? Após, né? Uma coisa que é melhor daquilo que é anterior, né? E na realidade não é realmente assim, né? Na realidade é modernidade, só que a pós-modernidade ela vem praticamente com as minhas palavras, criticando aquilo que já existe, né? E a pós-modernidade ela vai bater muito em relação a isso daí, né? E a pós-modernidade, a sua grande característica, né? Ela é realmente isso que eu acabei de falar. Ela é questionar novos modos de fazer, né? Novos modos de fazer. Enquanto a modernidade ela
ela segue uma linha de raciocínio, se assim eu posso dizer, segue uma linha, uma ordem, né? A pós-modernidade, ela vem para quebrar essa ideia de ordem, de fazer igual, de todos estão, daquilo que todo mundo está praticamente acostumado a fazer. Eu estou falando aqui já com as minhas palavras, né? Mas é uma coisa bem mais complexa, né? É só para a gente conseguir entender, né, um pouco do assunto. Assim, na realidade, você fazer diferente, ou você pensar, né, não é uma coisa ruim, né? Não é uma coisa ruim. Na realidade, você pensar e você raciocinar é uma coisa boa, né? Você emitir a sua opinião, você falar aquilo que você pensa, né? É, é algo bom. E isso faz com que o ser humano ele possa evoluir, né? Isso é bom, né? E o ser humano, na realidade, ele vem evoluindo ao longo dos anos, né? Eu dou sempre o exemplo da roda, né? A questão da evolução. Se você vê quem foi que inventou a roda, né? Não existe, na realidade, inventou a roda, foi sendo inventada ao longo dos anos, né? A roda foi inventada realmente como a gente entende de roda em 1888. Ah, tá, pode até ser, mas indícios de como, da forma, isso aí foi descoberto até antes, né, de Jesus, né? Então não existe, a roda foi inventada por tal pessoa. Não, ela foi sendo construída, ela foi sofrendo evoluções, né? E por quê? Porque alguém parou e pensou e raciocinou que, poxa, fazer assim dessa forma, agir dessa forma, é legal, é bom. E o ser humano, ele é dotado dessa capacidade de, de você pensar, de você construir, raciocinar, né? E isso é bom. Isso é bom para a humanidade, né? A pessoa querer evoluir, pensar em querer evoluir, né? E a pós-modernidade, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, um pouquinho sobre isso, né? Ela tem os seus alguns pontos, né, mas bons, e tem os seus pontos ruins, né, mais ruins do que bom. Né, e a lição vai falando muito sobre isso, né? A pós-modernidade é um avanço, é um retrocesso, né, e a gente tem que pensar, na realidade, um pouco mais sobre isso, né? E a pós-modernidade, ela é fincada, né? Ela tem assim três pernas, né? Se assim eu posso dizer, né? Ela é fincada na pluralização, ela vai falar sobre a privatização e a secularização. Né? Na realidade, o que é isso? Né? A pluralização. Né? A pluralização é o que o nome já realmente já diz. Né? O mundo é plural. Né? O mundo é plural. Né? O mundo tem muitas. Ele vai falando que o mundo tem muitas ideias, tem muitos conceitos, tem muitos valores, muitas culturas, religiões, filosofias, tem muitos, como posso dizer, muito cosmovisão, né? E nenhuma delas ela pode ter a pretensão de deter, né, a verdade. Portanto, ele diz que nada que o mundo ele é plural e a verdade ela acaba sendo relativo, né? Então a pós-modernidade ela vai se agarrando nessa questão da pluralização, né? Que todo ser humano e na tema ali da revista que o Vanilton acabou lendo na última aula, vem falando um pouquinho sobre essa questão, né? A filosofia pós-moderna defende o pluralismo, justamente isso que eu estou falando. E o que quer dizer? Isto é, que todas as opiniões a respeito de um mesmo assunto devem ser aceitas como verdadeiras. Dessa forma, todos podem ter uma interpretação diferente a respeito do mesmo texto e todos estão certos. E todos estão certos. Então, a pós-modernidade ela vem se agarrando muito nessa questão da, da pluralização, né? E o primeiro tema ele vem falando sobre os efeitos disso, né? O que pode tá essa questão, né, de tudo é verdade, nada é errado. A minha opinião, ela pode estar certa, a sua opinião
também pode estar certa, tudo dentro de um mesmo tema, dentro do mesmo assunto. Então não existe uma questão errada, né? Existe formas de pensar diferentes, todos estão certos. Aí ele vem falando sobre o que pode ocasionar, né? O caos que isso pode trazer para a vida das pessoas, né? Ele vem trazendo isso para um texto bíblico, né? Para a questão bíblica, sobre o que isso pode causar dentro da questão religiosa, né? Sobre todo mundo dentro do mesmo assunto, eu posso pensar de forma diferente e eu tô certo, né? Se isso é uma porta, e a revista vem tratando a respeito disso, isso é uma porta aberta para trazer alguns tipos de heresias e doutrinas falsas para dentro da igreja. Isso faz com que surjam outras doutrinas religiosas, e a gente já viu várias doutrinas religiosas, né, onde pessoas se prendem a um texto e tomam aquilo dali como sua verdade e acabam levantando, né, uma doutrina, e as pessoas não entendem, né, pelo fato de não lerem a palavra de Deus, acabam seguindo esses tipos de pensamento, né? Então, essa questão da pluralização, né, no meio religioso, ela pode causar esses tipos de efeito, né? Se todo mundo acha e todo mundo pensa, né, a respeito de um assunto e toma aquilo como uma verdade, né, isso pode causar e isso pode levantar alguns tipos de doutrina, né, e faz com que as pessoas que não leem a palavra de Deus e que não compreendem podem acabar sendo pescadas por esses tipos de pessoas, né, que estão, eu posso dizer, mal intencionadas, né, em relação a isso. E hoje em dia, a gente vê muitas doutrinas sendo levantadas por pessoas é, que leem a palavra de Deus e distorcem a palavra de Deus, né, e faz com que muitas pessoas acabam seguindo essas doutrinas, né? Eu não vou ficar me atendo a essa questão de quais são essas, porque existem várias, você pode pesquisar aí, né? Quais são esses tipos de doutrinas, né? E você vai ver que são várias doutrinas que hoje em dia são levantadas, né? E acabam fazendo que muitas pessoas acabam seguindo e tomam aquilo como verdade, né? A Testemunha de Jeová é uma delas, além de outras, né? Eu não vou ficar me atendo aqui não, mas depois vocês podem pesquisar um pouco, né? Alguém quer falar alguma coisa até esse ponto aqui? Não, eu estou tranquilo. Tá É isso, tranquilo? é essa linha mesmo. É isso. Então, é, então a pós-modernidade ela vai se prendendo muito a isso, né? A gente falou sobre a pluralização, né? E ela também se prende muito à questão da privatização, né? Ou seja, cada um tem a sua própria verdade, né? Cada um tem a sua própria verdade. Eu tenho a minha verdade, você vai ter a sua verdade, né? Eu tenho a minha religião, você vai ter a sua religião. Eu tenho o meu time de futebol e você tem o seu time de futebol. Eu tenho os meus valores morais e você vai ter os seus valores morais, né? Os meus valores, eles não vão ser melhores que os seus, nem os seus vão ser melhores que os meus, né? E é aquela ideia, né? Cada um fica dentro do seu quadrado, tá tudo certo, né? Cada um tem a sua própria vida e faz suas próprias escolhas, e cada pessoa escolhe fazer, como eu posso dizer, pode fazer o que quiser, né? As suas escolhas, ela é de cunho pessoal e ninguém tem nada a ver com isso, né? Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Portanto, a verdade, além de ela ser relativa, ela é subjetiva e individual e acaba sendo intransferível, né? Que essa é a ideia, né? E tem a terceira e última aqui, que é a secularização, né? Que é a terceira perna onde a pós-modernidade ela acaba se agarrando, né? Em outras palavras, né? A secularização, né? Vamos deixar Deus de lado, né?
Vamos deixar Deus aqui de lado, na lateral. Vamos colocar Deus fora do caminho, né? Vamos deixar Deus aqui no cantinho aqui de fora. Não vamos trazer Deus para dentro da nossa vida, não vamos trazer Deus para dentro da nossa agenda, né? A vida precisa ser levada, né? Ela precisa ser levada sem levar em consideração Deus, né? A secularização, né? Onde a pós-modernidade ela se agarra, né? A vida ela precisa ser levada sem levar em consideração Deus. Eu faço as coisas do meu jeito, eu preciso ser aceito, eu não preciso aceitar, né? Eles dizem, eu não preciso aceitar os padrões absolutos determinados do passado, né? Eu não preciso aceitar esses padrões que estão aí, né? Então, a pós-modernidade ela vem se agarrando a esses três pilares, né? Que é a pluralização, a privatização e a secularização, esses três pensamentos, né? E o problema em relação a isso é que essa forma de pensar, essa forma de agir, né, a pós-modernidade levou a nossa geração, e aí é o ponto que a gente chega, né, daquilo que nós estamos vivendo hoje. Levou a nossa geração, né, ao caos, ao relativismo, né, à desconstrução da família, né, à desvalorização do ser humano, né, isso em nome do avanço, da conquista, né? Nós estamos vivendo um período de extrema desvalorização do ser. Né? É preciso que, nesse tempo, né, nós, como cristãos, venhamos reafirmar que existe sim, né, né, uma verdade absoluta. Né? Nós, como cristãos, né, devemos combater esses tipos de pensamentos, né? E a palavra de Deus ela sempre nos alertou em relação a isso. Paulo sempre nos alertou sobre isso. Então, nós, enquanto cristãos, nós devemos combater esse tipo de pensamentos, né? E dizer que sim, existe uma verdade absoluta, né? Existe sim o certo, existe sim aquilo que é errado, existe sim luz, existe sim trevas, e nós precisamos ter discernimento para fazer as escolhas, né? Nós precisamos ter discernimento para fazer as escolhas certas, para não entrar nesse território nebuloso do relativismo. Né? A palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo ele é o caminho que leva para o céu. Né? Esse é o papel do cristão, né? Em relação às coisas que estão surgindo. Então, nós devemos ter e manter um posicionamento em relação a isso. E se eu e você, né, não abraçar essa verdade, né, se eu e você não abraçar essa verdade, a nossa vida, né, acaba fica patinando, né, nesse terreno obscuro, né, nesse terreno escorregadio do relativismo, da incerteza, relativismo da insegurança, da falta de paz, né? Mas se você procurar se agarrar na rocha, e quem é a rocha? A rocha é Jesus Cristo. Né? E a rocha nos remete ao que é segurança, aquilo que é firme, aquilo que é sólido, né? Aquilo que é verdadeiro, aquilo que nos traz segurança. Né? Jesus Cristo, ele é a rocha. E se a gente se agarrar em Jesus Cristo, né, nós vamos encontrar sentido para a nossa vida, vamos encontrar um propósito de vida, né? Vamos encontrar paz para a nossa alma e nós vamos encontrar garantia, né? Nós vamos encontrar uma garantia de vida eterna para as nossas vidas, né? E o texto ele vem falando aqui nesse segundo tópico aqui, né? Antes de eu começar aqui, alguém quer tocar algum assunto, falar algum ponto em relação até o que eu falei aqui nesse momento? Não? Posso continuar? Daniel,
Fale. É só para ter como exemplo essa parte da pluralização que você falou, que Uhum, é muito importante, e como um exemplo, eu peguei algo assim que fica muito para o entendimento das pessoas no geral, é que antigamente, quando isso já na modernidade, quando a pessoa queria ter uma opinião sobre um assunto, havia um debate entre duas pessoas e chegava a uma conclusão, ó, não, você está errado, você está certo. Então existia esse debate e achavam o resultado, né, que eles queriam. Hoje em dia, como você falou, a pluralização, já na pós-modernidade, ela trata da seguinte maneira: um grupo começa a disseminar a ideia, e aquilo agora passa a ser verdade porque um grupo, então o plural, aquele monte de gente, cada um com, uhum, com o que eles acham, eles acabam vendendo aquilo como verdade, né? Então a pluralização ela vem dessa maneira. Não existe mais um debate para isso. É um grupo, a mídia, por exemplo, que tem esse poder na mão, ela enxerta isso na sociedade como verdade e acaba aí mostrando para o povo: não, a verdade é essa aqui. Vocês não têm mais que procurar em outro lugar, porque essa multidão de gente aqui tá achando que isso é verdade, então vamos colocar. E aí, questões sobre aborto, questão sobre homossexualismo e várias outras questões são colocadas na mídia como uma verdade que eles entendem. Eles entendem e querem disseminar para o restante. Então é só isso aí, uma contribuiçãozinha aí, né? Para tá bom. que eu acho que dá para entender assim, né? De uma forma. Uhum. Né? Não, tá, foi bem colocado, né? É justamente isso, são os meios pelo qual eles procuram disseminar esses tipos de pensamento, né? É assim, cara, a gente fala o pós-modernidade, modernidade, é, são, são pensamentos, são coisas que surgem, né? Pensamentos, ideias, filosofias, né? Não é que nem inverno, verão, que são estações que a gente espera, né? São coisas que surgem, né, são filosofias que surgem em tempos, né? E a gente precisa ficar atento em relação a isso, sempre atentos, porque essas coisas acabam, não é uma coisa que chega batendo assim, pô, sou pós-modernismo, não, estou aqui para. Não, são coisas que vão sendo infiltradas na nossa vida, né? E aos pouquinhos, né? Que a gente não são tão sutis que a gente não percebe, né? E aos pouquinhos nós já estamos ali tendo o mesmo tipo de pensamento, agindo da mesma forma, tendo o mesmo tipo de pensamento, né? E a lição 2 ela vem falando, né, sobre a história de Daniel e os seus amigos, né? E assim, Daniel, mas pô, ano passado aquilo não tem nada a ver com o que a gente vive hoje. Na realidade, tem tudo a ver, né? Aquilo que Daniel e seus amigos passaram no ano passado serve muito, né, como exemplo para as nossas vidas de hoje. É um grande exemplo, né, de como você lidar com as pressões, porque a pós-modernidade, né, e essa lição ela vem falando muito sobre isso, como você vai lidar com essa questão do medo da rejeição, o medo do ridículo. Eu estou lendo aqui só os tópicos, né, lidando com o medo da decepção, né, porque acaba gerando, né, esse tipo de pensamento, para aquelas pessoas que têm um pensamento contrário à pós-modernidade, né? Porque hoje em dia, assim, se você não pensa igual, você, você é agredido, você acaba se passando por ridículo, né? Uma pessoa fascista, uma pessoa, como é que eu posso dizer, outros nomes que eles estão dando aí, né? É, e se você se manter firme nos seus pensamentos, você acaba sendo ridicularizado, rejeitado, né? Hoje os jovens passam por essa pressão muito mais do que eu passava no passado. Hoje, maior por causa do avanço da tecnologia, né? E a palavra de Deus, aqui a lição 12, ele vem falando muito sobre essa pressão, né, em que Daniel e seus amigos sofreram naquela época, né? Um grande exemplo aqui
né, tocada nesse assunto. Por quê? Porque foram jovens que foram levados cativos da sua terra, né? Eles viviam, tinham a sua vida, tinham o seu modo de viver, né? Dentro da sua cidade, dentro da sua religião, dentro do seu país, e tudo isso foi arrancado deles, né? Eles não pediram isso, né? Eles foram arrancados dessa paz, desse modo de vida e foram levados cativos, né, como escravos, para um país completamente diferente daquilo que eles estavam acostumados, né? E daquilo que era, que eles seguiam um padrão, seguiam uma norma, seguiam leis, para um lugar onde era completamente diferente de tudo aquilo que eles já estavam vivenciando, né? Para um lugar completamente idólatra, para um lugar onde as pessoas faziam o que queriam das suas vidas, né? E a sua vida foi completamente mudada, né? E a lição ela vai falar muito sobre isso, né? Sobre essa questão das pressões e de como você como cristão, como você lidar com esses tipos de pressões na sua vida, né? A lição aqui dos adultos, ele até chega a dar uma sugestão, né, de perguntas, né, para fazer entre os jovens, né? Ele pede assim, eu vou fazer aqui com vocês, não sei se vocês vão, o Vanilton até sabe, né, mas quem que está aí? Só a Ludmila e a Lud e a Camille? O O Matheus Matheus, também o está Matheus também está aí. aí, beleza, então vamos lá. Ele pede para falar assim, imagine um submarino, né? Imagine você aí um submarino. Já imaginaram? Responde aí. Dá para imaginar. Já? Responde aí, galera. Não gosto de falar sozinho, não. Só o Vanildo tá falando. Sim, tô imaginando. Se eu demorar aqui para responder, Daniel, é que as crianças estão brincando aqui. Aí tá uma Tranquilo, galera. gritaria e um chega pra lá e... Sim, consigo imaginar. Então. Beleza. Vamos lá. Você já pensou no submarino, né? O que acontece quando o submarino, quando está, ele como é que é o nome? Não, o nome? Submerge, né? Nas águas do oceano. O que acontece ali? Você sabe me dizer? O que Diminuição acontece? de oxigênio? Também. Mas a questão física, o que acontece ali com o submarino, né? Aumenta a pressão lá? Isso aí. Ele tem um aumento de pressão, não é verdade? De todos os lados, né? Porque ele está submergindo, então aquela massa ali vai fazer pressão em cima dele. E a segunda pergunta é como o submarino ele suporta essa pressão? Como o submarino vai suportar essa pressão do oceano ali? Como ele suporta essa pressão externa? Por causa dos materiais que ele tem, que ele Então, foi feito. show de bola, Davi. Justamente isso, né? É a estrutura dele que é bem sólida, né? Semelhantemente, né? Ele vai falando aqui, semelhantemente é a nossa vida cristã, né? Nós somos como um submarino diante desse mundo, que é o oceano, né? E como nós vamos lidar com a pressão desse mundo, né? Eu achei um exemplo bem bacana aqui que a revista trouxe, e é justamente isso, né? Nós como cristãos, né? Nós somos um submarino e diante de um oceano imenso,
onde há várias ideias, há vários tipos de pensamento e uma pressão enorme sobre as nossas vidas, né? E como nós fazemos para poder suportar essa pressão externa, né? Como nós cristãos podemos lidar com essa pressão externa, né? Foi aquilo que eu falei, né? Nós precisamos ter as nossas ideias, as nossas convicções intactas, né? Não foi isso que Daniel fez? Não foi justamente isso que Daniel e seus amigos fizeram, né? Qual a pressão que aqueles jovens estavam sofrendo quando foram levados cativos para a Babilônia, né? Para um oceano imenso, onde só eles ali, né, colocaram um objetivo no seu coração, né? Assim, estamos numa situação difícil, estamos com esse problema na mão aqui, nós precisamos resolver. E como nós vamos resolver? Nós vamos nos manter firmes nas nossas convicções, naquilo que nós acreditamos e naquilo que nós pensamos. Você acha que isso é fácil? Isso não é fácil. Isso não é fácil, né? Para um jovem cristão hoje em dia. É difícil, né? E se você não tem as suas ideias, se você não tem as suas convicções, aquilo que seu pai, sua mãe te ensinou, se você não manter isso firme, você acaba sendo levado. Você acaba sendo levado por tipos de pensamentos, como muitos jovens já foram levados, né? E eles não, eles permaneceram firmes. Daniel colocou no seu coração: não quero nada disso aqui que você está me oferecendo, né? Não quero nada disso, né? Eu prefiro me manter firme, eu prefiro me manter dentro das minhas ideias, dentro das minhas convicções, naquilo que meu pai e minha mãe me ensinaram, né? Eu prefiro me manter firme a isso daqui. Daniel tinha medo da morte? Daniel não tinha medo da morte. Quando você lê o livro de Daniel, você vê isso claramente. Eu não estava preocupado em relação a isso, né? A preocupação de Daniel era se manter firme, fiel a Deus, naquilo que ele acreditava, né? E hoje o jovem ele precisa ter essa ideia, ter essa convicção no seu coração, né? Ter essa ideia e ter essa convicção. Eles precisam ser obediente, né, à palavra de Deus para que ele não venha a ser levado por esses tipos de pensamento, né? Foi o que eu disse, essas coisas não batem na sua porta, essas coisas ela não pede licença. Isso é implantado nas nossas vidas aos poucos, aos pouquinhos, né? E quando a gente menos espera, a gente está se comportando igual, a gente está agindo igual, a gente está pensando igual, a gente está tendo as mesmas opiniões, né? Falando as mesmas coisas que as pessoas estão falando, reproduzindo as mesmas coisas sem parar para pensar, né? E isso é um fato. Isso é um fato. E a gente e nós como cristãos, nós devemos estar atentos a esse tipo de pensamentos, a esse tipo de filosofia que acaba afetando as nossas vidas, né? E fazendo com que a gente venha se afastar daquilo na qual Cristo nos ensinou. A gente precisa ter, né, Cristo como a nossa rocha, Cristo como o nosso ponto central, para que quando vier, né, esses tipos de pensamento a gente possa estar firme, a gente possa estar agarrados em Deus, para que esses ventos de doutrina, esses pensamentos contrários tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente acredita, né, venha querer venha querer nos afetar, né? Então a gente precisa ter essa convicção, né? Saber lidar, né, com esses tipos de pressão e sem ter medo de ser rejeitado, gente, né? Que é um dos pontos da lição aqui, né? A gente não precisa ter medo de ser rejeitado, né? Hoje em dia os jovens ele tem muito medo, né, dessa questão de rejeição, né? Ainda mais com essa tecnologia, né? Os jovens eles não gostam de ser rejeitados, né? Você quer entrar num grupo e você ser rejeitado é uma coisa chata, né? Você está ali entre o grupo de amigos e você vê que as pessoas estão te rejeitando só pelo fato de o seu pensamento ser diferente do deles, né? As pessoas ela tem medo disso, né?
de colocar a sua opinião e acaba seguindo pelo pensamento das outras pessoas, né? E a palavra de Deus diz que a gente precisa ter uma convicção, a gente precisa ter e se comportar assim como Daniel, Ananias, Misael e Azarias se comportaram, né? Ter as suas convicções, obedecer a palavra de Deus sem ter medo de ser rejeitado, sem se preocupar com essa questão de rejeição, né? Hoje a gente vê em dia jovens se matando porque não foram aceitos, né? E a internet tem muito dessas coisas, né? Se você for pesquisar questão de suicídio, questão de bullying dentro das redes sociais, você vai encontrar de montes, né? Você vai encontrar de montes, né? E as pessoas ficam com esse medo, esse receio de serem rejeitadas no grupo, né? E acaba abrindo mão, né? Deixando com que essas pressões venham a afetar a sua vida, né? Pelo simples medo de serem rejeitados dentro de um grupo, né? Então, a palavra de Deus, ela vem nos alertando em relação a isso e trazendo como exemplo a vida de Daniel e de seus amigos, né? Para que a gente não venha ter medo dessa rejeição, né? Você não vê Daniel nem seus amigos com esse tipo de pensamento de serem rejeitados, né? Ah, tá lá os diferentes, os caras que não que querem ser os diferentes, né? Porque a palavra de Deus fala que foram muitos jovens, não foram só Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Foram outros jovens, né, que tiveram os mesmos ensinamentos, né? Mas a palavra de Deus destaca só Daniel e seus amigos. Por quê? Porque provavelmente aqueles outros jovens que foram levados ali cederam às pressões, né, daquele lugar. Cederam às pressões. E os nomes de Daniel e seus amigos foram os únicos que foram relatados aqui na Bíblia, porque foram exemplos de obediência e dedicação à palavra de Deus. Não tiveram medo de rejeição, de serem rejeitados pelo fato de eles pensarem daquela forma, de eles agirem daquela forma, né? Por eles quererem manter os ensinamentos pelo qual eles foram ensinados pelos seus pais, né? Eles não tiveram esse medo de demonstrar que eles pensavam diferente, eles agiam diferente, que eles tinham um pensamento diferente, né? E nós, como cristãos, nós não devemos ter medo de ser rejeitado pelas pessoas porque nós pensamos diferente, porque nós somos cristãos e nós temos um pensamento em relação a isso, né? Por mais que o mundo ele venha colocar pressão sobre as nossas vidas, mas nós precisamos ter as nossas convicções, nós precisamos manter intactas aquilo que nos é ensinado todos os dias, né? Às vezes temos medo de dar o mico, né? Ah, não quero pagar mico, né? Então, para mim não pagar mico, eu prefiro ficar calado, eu não vou falar nada, prefiro não dar a minha opinião, né? Isso é ruim, né? Isso é ruim para a vida do jovem cristão, né? Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que ser sal e luz desse mundo. Precisamos ser sal e luz desse mundo, né? Nós estamos aqui para brilhar, para mostrar a luz, né? Para salgar essa terra. E esse é o nosso papel quanto cristãos, né? Nós precisamos levar luz, né, para as pessoas que estão em trevas, para as pessoas que estão perdidas em seus pensamentos. E a gente vê os jovens hoje perdidos nos seus pensamentos, né? Vemos hoje esse mundo totalmente perdido, né? Sem um rumo, sem um caminho, as coisas estão bagunçadas, né? Nós vemos todos os dias a desordem, o caos, né? Vemos hoje os jovens desanimados com a vida, destruindo a sua vida porque não encontram mais sentido para viver, né? E nós, como cristãos, nós precisamos ficar atentos em relação a isso, né? Nós precisamos levar a paz para o coração dessas pessoas, né? Jesus, quando ele começa o seu ministério, né, quando Jesus começa a pregar, a palavra de Deus diz que
Jesus ele vai pelas vielas, né? A palavra de Deus fala terra de agora esqueci o nome da cidade, terra de Nebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, né? E Jesus pregava: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Né? Jesus queria ser o quê? Um estraga-prazer? Não. Jesus não queria ser o diferentão. Jesus estava ali para falar a respeito do reino de Deus, trazer novidades de vida para aquelas pessoas. Né? Aquelas pessoas estavam em trevas, aquelas pessoas estavam no escuro, e Jesus estava ali com a luz do mundo para trazer a verdade para o coração daquelas pessoas. E a gente tem que se comportar da mesma maneira. O mundo está em trevas. O mundo está em trevas. O mundo, hoje, esse mundo que nós vivemos, né, ele está em trevas. E qual é o nosso papel quanto cristão? É se abster, não omitir a sua opinião, preferir ficar calado? Não. A palavra de Deus diz que a gente tem que ser sal e luz desse mundo. A gente tem que ter a nossa opinião, manter a nossa opinião intacta, né? Seguir os valores no qual nós fomos ensinados e levar a palavra de Deus para todas as pessoas, para todas as pessoas, né? Sem ter o medo de ser rejeitado, sem ter o medo de ser rejeitado, sem ter o medo de dar o ridículo ou de pagar mico, como hoje em dia as pessoas falam, né? Nós precisamos manter a nossa opinião, né? Nós precisamos levar para as pessoas o caminho da verdade, né? As pessoas elas precisam ouvir a respeito de Deus, as pessoas precisam ouvir a respeito de Jesus Cristo, né? E o nosso papel como cristãos é muito importante, né? Nós não podemos nos esconder, né? Nós não podemos nos esconder, né? Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão quanto cristãos, né? E através da vida de Daniel e de seus amigos, né? Quando nós lemos aquela história, nós vemos que aqueles jovens sofreram grande pressão, sofreram muita pressão dentro daquele lugar. Mas quando eles colocaram no coração deles serem fiéis a Deus, né, de obedecerem à palavra de Deus, manterem firme naquilo que seus pais lhe ensinaram, né, nós vemos que aqueles jovens começaram a se destacar dentro daquele lugar, né. Alguns alcançaram cargos, né, que outras pessoas que já eram daquele lugar não conseguiram alcançar, né, pelo simples fato deles obedecerem à palavra de Deus, de se manterem firmes, né, naquilo que eles foram ensinados, né, no Deus em que eles acreditavam. Por mais que aquilo ali pudesse gerar morte para eles, né? E nós vemos que aqueles jovens foram lançados na fornalha. E mesmo ali na fornalha, nós vemos que aqueles jovens não sentiram medo. Eles não sentiram medo, porque eles confiavam no Deus em que eles serviam, né? Eles confiavam no Deus que eles serviam. E isso é um grande exemplo para as nossas vidas hoje, né? Como cristãos. Será que a gente somos aquelas pessoas que, diante da pressão desse mundo, nós preferimos não dar a nossa opinião, né? Ou somos aquelas pessoas que se posicionam firmemente nas suas ideias, nas suas convicções, e consegue levar e dar a opinião, mesmo que isso possa trazer para você rejeição, mesmo que isso possa, a princípio, parecer uma coisa ridícula, né? Quem é você hoje em dia? Né? Você já parou para pensar sobre isso? Né? Será que você é um Daniel da vida, né? Que mesmo com tantas pressões, você sabe
o Deus em que você serve, acredita no Deus que você serve, independente de qualquer coisa, né? Você sabe que Deus está contigo, que Deus vai te ajudar em todas as situações, né? Então, esse é um assunto que eu já começo a encerrar aqui. Esse é um assunto bastante importante para que a gente possa debater, né? Justamente por aquilo que eu falei logo no início da aula, porque é um assunto bem atual, né? E que a gente precisa tá atento em relação a tudo que tem acontecido hoje em dia, né? Esses tipos de pensamento que vem surgindo, né? Para que a gente não venha ser levado, né? Não venha ser resgatado com esse tipo de pensamento, né? Mas que possamos nos manter firmes naquilo que nos é ensinado todos os dias pelos nossos pais, nos é ensinado pelo nosso pastor, né? Aqui na escola dominical, né? Então vocês têm o privilégio, né, de ouvir a palavra de Deus, né? E a leitura da palavra de Deus é importante, né, para a vida do cristão, porque quando você lê a palavra de Deus, você está tomando aquela vacina, né? De, de, de prevenção de tudo aquilo que vem surgindo hoje em dia, né? Porque as pessoas elas são levadas por esse meio de doutrina quando elas não conhecem a palavra de Deus, quando elas não leem a palavra de Deus, mas quando você lê a palavra de Deus, você entende a palavra de Deus, você já está vacinado, você já está preparado e pronto para combater, né, qualquer tipo de doutrina ou filosofia que venha surgir, né? E a pós-modernidade ela vem com força, né? E muitos jovens, né, cristãos e não cristãos, né, têm caído nesses tipos de pensamento. Então, Mateus, Ludmila, Davi, Camille, né, leiam a palavra de Deus, procurem estar sempre meditando na palavra de Deus para que vocês não se percam, né? Não se perca. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês quiserem debater aqui esse assunto, porque é um assunto muito importante, né? Vocês fiquem à vontade, vou abrir esse espaço aqui para vocês agora, para vocês falarem, né? O que vocês acham desses últimos dias, né? Esse tempo que a gente tem vivido, né? Experiências de vocês em relação a essa questão, né? Então tá, eu vou deixar aberto aqui para vocês. Se vocês quiserem dar algum tipo de testemunho ou comentário, vocês fiquem à vontade. E o Grilo? Anil? Daniel, deixa eu falar uma coisa aqui. Quando você falou a respeito do submarino, né, eu acho que todos omitiram a sua opinião aí a respeito. Ele leva a gente a pensar, né, quão grande é uma pressão que o submarino deve sofrer, né, depois que está submerso, né? Quão grande, qual o tamanho daquela pressão. E quando a pessoa ela é uma cristã no mundo, né, é tipo assim, quando nós vem ao nosso pensamento, vem à nossa cabeça isso, né? Você agora está submerso a esse mundo, tentando guardar o que você aprendeu, o que você tem de base, mas ao mesmo tempo a gente começa a pensar que uma pessoa, um jovem principalmente, quando começa, claro que eu digo jovem, mas o jovem de uma forma geral é aquela pessoa que também está jovem dentro da igreja, então ela está começando a ser construída, né, aquele material, aquela base, para que ela suporte a pressão, e aí é onde nós vamos nos remeter a nós sermos o submarino, que começa aquela construção. Você não é do nada que você consegue ser comparado com o submarino, mas tudo que você
absorve e você deixa que aquela construção seja feita na sua vida, né? Ela te leva realmente a suportar certas pressões. E vamos dizer o seguinte, também até começar a, a indagar, né? Coisas que são faladas. Hoje, nós até conversamos em uma das nossas reuniões lá, e o pastor, ele estava dizendo, o pastor Adailton, que às vezes algumas pessoas pegam textos bíblicos, né, algum trecho ali, e eles transformam para o que eles querem entender. Eles querem entender, e aí, a partir disso, eles constroem um pensamento para que as pessoas entendam daquela maneira que ele acha que é. Então, o interessante para que nós tenhamos material suficiente para que nós possamos suportar a pressão é isso, é a gente conhecer a palavra, né? Se a gente tiver ali um conhecimento bíblico, não é qualquer coisa que vai conseguir tirar a gente de uma opinião e colocar em outra, né? E o mundo está aí. A pós-modernidade é aquilo que tanto eu falei na aula passada quanto você trouxe hoje para a gente. A pós-modernidade, ela é isso, ela tenta hoje colocar na cabeça das pessoas que esquece aquilo, esquece o que estava ali na modernidade e na pré-modernidade também, que nós falamos sobre isso, e vamos fazer tudo novo. Então, hoje eu pego uma pessoa que estudou bastante e eu faço uma pergunta para ela assim, olha, como é que você acha que vai ser aí a nossa terra e tal, como é que vai ficar isso daqui a alguns anos? E aí ele começa, com todo o conhecimento que tem, ele fala assim, se nós continuarmos destruindo a camada de ozônio e tal, então ele usa todo um aparato que ele tem, todo um conhecimento, e ele te fala, te dá uma explicação. E daqui a pouco essa pessoa pergunta a um curandeiro, um pajé, um cara lá de uma tribo de índios, e pergunta, ele fala assim, acho que vai chover mais para lá. Aí a pessoa fala, não, isso aí também tá certo, porque ele merece ter um espaço para falar. Aí daqui a pouco o outro chega numa pessoa que lê mão, ou numa pessoa que se diz adivinhar o futuro, e faz certas perguntas, e aquela pessoa também tem o direito de expressar, e aí as pessoas ficam em dúvida, porque todo mundo está dando a sua opinião do jeito que quer, e joga fora o estudo que uma outra pessoa fez, joga fora um conhecimento que a pessoa perdeu um tempo e ao mesmo tempo ganhou para ter o conhecimento. Então, tudo hoje em dia é aceito. A pessoa, ela pode até questionar o que o cara que estudou falou, quanto que o pajé falou, quanto que um curandeiro falou, mas ela tem que ter a base, porque senão ela é levada, ela é enganada, entendeu? Então, esse foi um ponto assim, que me chamou a atenção do que você falou, da gente ter uma preparação para as coisas. Tudo é pressão. Nós vamos dizer que se dentro da igreja também houverem pessoas com esse pensamento, muito pós-moderno e não voltado para a palavra, também nós vamos sofrer pressão até dentro da igreja. Então, nós temos que estar sempre ouvindo o que o nosso pastor fala, ouvindo, trazendo para a gente, estudando, principalmente que ele fala muito para a gente ler a Bíblia, né? Então, a gente ouvir isso aí, ler a Bíblia, estudar também para a gente ter conhecimento, né? Porque os loucos de hoje em dia também, com esse lance de pós-modernidade, eles chegam a colocar na mente do jovem, principalmente, que não precisa estudar, senão você vai ficar maluco. Quem tem conhecimento é maluco. Então, tem essa coisa também, e isso é um ponto que... O que a pessoa está querendo dizer? Está querendo colocar que você tem que parar, você tem que ser massa de manobra. Não tenha conhecimento, não tenha nada, porque aí nós conseguimos te manipular. E não pode ser assim. Então é isso, essa é uma parte aí que eu queria também contribuir. Espero que as pessoas aí tenham entendido a aula igual eu entendi, que foi muito boa, né? A gente vai cada dia aprendendo mais. E aí vamos ver aí a turma aí o que tem para falar. Alguém tem alguma opinião? Matheus? Lute, Camille? Eu tenho. Posso falar? Não, pode não. Tá bom, então. Deixa eu fechar minha câmera aqui, então. Tá dando pra me ouvir direitinho? Ouvindo e ver. Tá bonito. Me ligou? Não. Liga não.
Tipo assim, essa questão de pós-modernidade é uma parada muito. Ih, caraca. Essa questão de pós-modernidade é algo muito sério. E assim, quando essa palavra que o Daniel trouxe a respeito de da gente saber nos posicionar, é algo muito, muito, muito importante, seja entre os jovens, seja os adultos, porque a gente que acredita numa doutrina, a gente que acredita numa, numa religião, mais especificamente falando de cristianismo, que na verdade o Cristo ele abomina a religião, mas enfim, nossa filosofia evangélica, a gente precisa saber no que a gente acredita para que a gente poder nos posicionar diante das pessoas, diante do mundo, diante desse grande oceano no qual o Daniel fez essa comparação do oceano sendo o mundo. Então, assim, a gente constantemente nós constantemente somos bombardeados pelas filosofias contrárias, pelos pensamentos contrários. Então é muito, muito sim, importante a gente se posicionar. Quando eu estava no trabalho, e tipo assim, o mundo prega o casamento como uma instituição que é falida, entendeu? Como uma instituição falida. E nós, como cristãos, como está sendo falado nessa aula, a gente tem que saber muito bem se posicionar naquilo que a gente acredita. Porque, assim, no trabalho, quando estava trabalhando no aeroporto, cara, eu acho que eu era o mais novo. Eu era o mais novo. O mais velho, tipo assim, o mais novo depois de mim tinha 25, eu tenho 24. Então, assim, acho que todo mundo, tipo, pessoas mais velhas e tal, conversava comigo. Fala, cara, pô, tu é muito novo, vai curtir a vida, que não sei o que, esquece esse negócio de casamento. Pô, você tá feliz assim, vai casar, você vai acabar com a tua vida, que eu não sei o que. Então, tipo assim, essas coisas são muito depreciativas em relação ao casamento, mas eu, sabendo tudo isso, eu sempre, tipo, não consigo me posicionar, não, cara, olha só, eu sei o que eu quero, eu sei no que eu acredito, e sim, infelizmente, se as coisas não deram certo para você no seu casamento, significa dizer que todo mundo vai dar errado. Significa dizer que todo mundo vai dar errado. É, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu acredito. Por conta disso, eu me preparo. Eu sei que casamento não é algo fácil. Eu imagino que não seja algo fácil. Você viver com uma pessoa que pensa diferente de você, que às vezes tem costumes diferentes de você. Eu sei que isso não é fácil. Mas a partir do momento que você acredita, você toma aquilo como verdade para você, você é capaz talvez, no casamento falando, você se adaptar àquilo, né, entendeu? Às vezes as pessoas às vezes acham que, tipo, um casamento, você casam e aí, tipo, sei lá, acabam os problemas. Você vai dar super bem com a pessoa e não precisa mais se esforçar para nada, entendeu? Acho que é por isso que é um dos motivos que talvez tenha muitos divórcios, entendeu? Muitos casamentos falidos nesse caso. E essa revista da atual fala muito sobre a modernidade. E assim, atualmente, todo mundo é muito ligado às redes sociais, entendeu? Então, assim, aí muitas pessoas se espelham nos famosos, se espelham nas pessoas que estão atrás das câmeras, principalmente as que acontecem entre os jovens. E assim, por conta disso, aí a gente se vê muitos famosos se separando, muitos famosos se separando. Ontem, por exemplo, o Gustavo Lima se separou da esposa dele, entendeu? Com dois filhos, acho que é dois filhos, eu acho. Então, tipo assim, as pessoas verem isso, ficam assim, cara, casamento realmente não dá certo, entendeu? Realmente não dá certo. E aí, os jovens vão vendo aquilo, entendeu? Ah, não, pra que eu vou casar? Então, eu tô bem assim mesmo, entendeu? Aí, o que acontece? Ah, se tô gostando de uma garota, gostando de um garoto, ah, beleza, vamos morar junto. É o que sim que tá acontecendo. Vamos morar junto, e aí, se não der certo, mas a gente não tá casado. Entendeu? Então, assim, é muito importante assim, a gente deve nos posicionar. Eu já fui muito confrontado em relação a isso, no negócio de casamento, porém eu sei o que eu quero. Eu sei que não é fácil, mas eu sei no que eu acredito, entendeu? Porque o casamento é algo instituído por Deus, não é instituído por homem nenhum. E diferente do que as pessoas pregam, dizendo que é uma instituição falida, para mim, casamento seria uma oportunidade de buscar com uma pessoa, estar com uma pessoa, buscar as coisas de Deus, entendeu? Então essa é a minha opinião que tem para falar. Mas ok?
Não? Muito boa opinião, hein, Matheus? Hoje em dia está difícil, né? Nós vemos essa modernidade, essa pós-modernidade, porque nós temos muito conceito ainda da modernidade, e a pós-modernidade às vezes vem refutar muito dessa coisa, sabe? Ela quer jogar fora coisas que nós aprendemos, coisas que como família, aí você falou só do casamento, mas a família em si, ela está degradada. O pós-modernismo, ele vem até colocar como o seguinte: hoje, qualquer coisa pode ser família. Hoje, se eu tiver um papagaio de estimação, eles vão arrumar um jeito de que eu e aquele papagaio somos uma família. Eles querem arrumar isso. Aí não existe mais o conceito, por exemplo, de um pai e uma mãe para uma criança. Existe o pai e pai, ou um cachorro e uma pessoa. A pós-modernidade, ela quer que esse conceito seja colocado também como verdadeiro. Não, se eu moro apenas com um sapo, aquele sapo e eu somos uma família. Então não tem mais aquilo de ter um pai, uma mãe, os irmãos. Não, tudo é válido, tá entendendo? Então, por isso que nós temos que ter a base sólida, né, que aguente a pressão do mundo, para que a gente consiga também levar essa ideia à frente. É igual você falou, se você estiver despreparado e tivesse despreparado quando você estava trabalhando lá, talvez isso te deixaria triste em relação ao casamento, né? Você não, vou fazer do jeito que o mundo está querendo mesmo e pronto. Então, é isso aí, a gente tem que tentar manter a firmeza aí, né? E a pós-modernidade, você vê, ela não, na realidade, ela não vem para construir nada. Ela vem para desconstruir aquilo que a gente tem como certo, né? Se a gente tem normas e regras, você vê que o pós-modernismo ele vem ao contrário, na contramão de tudo isso que a gente entende, que a gente acredita. Ele vem para desconstruir aquilo que nós acreditamos, né? O Mateus citou o exemplo aí, né? Que é a família constituída por Deus, né? O casamento, né? Então, assim, eles vêm justamente para desconstruir tudo isso daí, né? E, assim, e como isso é colocado, e é o ponto que eu estou querendo falar, é justamente isso na lição, né? Que isso não vai bater na porta do Mateus dizendo, eu sou o pós-modernismo, eu sou essa filosofia. Não, isso vai ser implantado na vida do Mateus, na vida de todos aqui, sutilmente, né? É dentro daquilo que é onde a gente perde maior tempo. Hoje em dia as pessoas perdem tempo dentro das redes sociais, dentro da, das comunicações sociais, né? Facebook, WhatsApp, né? E tudo isso está sendo colocado ali, né? Essa filosofia ela é pregada dentro dessas redes, né? Se o tempo maior é dedicado a isso, né? Você vai acabar sendo pescado por esse tipo de filosofia, mas se o seu tempo é dedicado à leitura da palavra de Deus, né? Vai acontecer o efeito contrário, você vai estar firmando a sua fé naquilo que você acredita, né? Então, por isso que você vê, o Mateus citou aqui muitos jovens sendo decepcionados em relação ao casamento, à sua vida amorosa, né? Por quê? Porque eles veem e se espelham em pessoas que não são comprometidas a esse tipo de relacionamento, né? Não são, né? Os famosos que casam 10 vezes e 20 vezes, né? E o jovem que não entende isso, ele acaba achando que isso é uma coisa banal, e justamente essa é a ideia. O casamento se tornou uma coisa banal, banalizou as coisas, né? Então, a pós-modernidade, ela vem justamente isso, e a gente precisa entender isso, né? Querer desconstruir tudo aquilo que nós temos como certeza, né? E a gente falou sobre a pluralização, né? Que todo mundo, dentro de um texto, tem aquilo como uma verdade, né? Isso é perigosíssimo para o cristianismo, né? Para a religião, né? Porque se tudo aquilo, né? Que as pessoas acham, né? Que é a verdade, né, que todo mundo é dono da razão, né? Então, essa questão que Jesus Cristo é o único caminho, né, praticamente não vai ser uma verdade dentro da pós-modernidade, né?
Não vai ser uma verdade. Se nós temos a certeza que Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o único caminho de salvação, e nós temos a certeza, e o pluralismo diz que nada é absoluto, então ele vem pregando totalmente ao contrário daquilo que nós acreditamos. Então Jesus Cristo não é o único meio de salvação, né? E isso vai sendo implantado e as pessoas elas não percebem, quando vão entender, né, não tem uma base para sustentar aquilo que ela acredita, né? Muitos jovens não vai ter base para combater esses tipos de pensamento, né? Então a gente precisa ficar realmente atentos em relação a isso, né? As mudanças éticas, as mudanças morais, né? Hoje em dia está tudo distorcido, né? Hoje em dia, alguns temas, alguns assuntos, né? Hoje em dia você não pode nem tocar em determinados assuntos, você não pode nem emitir uma opinião em relação a algum assunto, né? E se você, como cristão, for emitir uma opinião, você tem que manter a sua opinião firme, né? Porque senão você vai ser bombardeado, né? A questão de homossexualidade hoje em dia, né? A homossexualidade ela deixou de ser um desvio, né, psicológico, moral, né? Deixou de ser, né? Se tornou uma opção de vida, né? Então, são coisas que a gente vê surgindo hoje em dia que a gente, como cristão, a gente precisa manter. Hoje você vai ser um preconceituoso? Não, você não vai ser um preconceituoso. Você entende a partir da palavra de Deus que a homossexualidade não agrada a Deus, que aquilo dali é um pecado, né? Mas para quem não lê a palavra de Deus, que não entende, né, acaba aceitando, né, o que a pós-modernidade vem trazendo, né, que isso daí é uma opção, uma escolha de vida. E a gente vê que hoje em dia, meu amigo, né, são coisas que vêm surgindo aos montes, né? São coisas que vão sendo implantadas dentro da nossa sociedade aos montes, né? E essa é a questão, né? Que a lição nos alerta. Nós, como cristãos, nós devemos nos despertar, nós precisamos tomar a nossa posição, sem medo de ser rejeitado, sem medo de manter de ser o ridículo, né? Nós precisamos ter as nossas opiniões e mostrar para o mundo, né, a verdade, o caminho, a verdade, mesmo que isso possa fazer com que você venha a ser rejeitado, mas Jesus Cristo, ele foi rejeitado, né? Os discípulos de Jesus, eles foram rejeitados, né? E às vezes a gente, com medo de ser rejeitado, a gente deixa de falar o que é verdade, né? De dar a nossa opinião, né? E a gente precisa sim dar a nossa opinião, né? Mesmo que isso venha, nossa, meu Deus do céu, que quadrado, que pessoa mais ultrapassada, esse pensamento ultrapassado, né? Porque hoje em dia somos tratados dessa maneira, né? Então, assim, essa é o ponto que a lição vem tocando, né? A gente precisa se manter firme dentro daquilo que nós acreditamos, né? Daquilo que nos é ensinado através da palavra de Deus. Só complementando, a parte de manter firme, assim, igual o Daniel falou, como a lição nos traz assim uma lembrança que nós somos sal da terra, mas o sal da terra é da seguinte maneira, né? Eu tenho que ser diferente do que está no mundo. Porque se eu aceitar tudo para dentro da igreja, principalmente, não tem necessidade de ter uma igreja, de eu fazer parte de um idealismo, né, que é o cristianismo. Então não adianta, não há necessidade. Se é tudo igual, eu não preciso estar na igreja, eu posso estar lá fora, eu posso estar aqui dentro. Então não tem diferença nenhuma. Então essa é a grande base, né? A base é a gente realmente saber o que nós acreditamos e aquilo que o Daniel falou aí, não ter medo da exposição sobre o que nós pensamos. Mas para isso, para que nós possamos debater com alguém qualquer tipo de coisa, nós temos que ter o conhecimento para isso. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Preparando a nossa base do nosso submarino na nossa aula de hoje. Então, porque se você falar, se você dá opinião sobre uma determinada assunto, fala assim, porque é assim, e pronto, e não fala nada, não explica, só sai, é assim porque é assim. Não é assim porque é assim, você tem que ter uma noção, você tem que explicar, você tem que ter um conhecimento para você emitir a sua opinião, dar a sua opinião em determinado assunto, né? É isso e pronto. Não, entendeu?
Você precisa ter uma base, você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer para você ter. Quando isso bater na sua porta, quando você for confrontado diante desses tipos de filosofia, desses tipos de pensamento, você tem uma base, né, para combater, para você explicar e derrubar esses tipos de pensamento, entendeu? Então, acho que a lição ela tá muito legal, está muito interessante. Né? É um tema, como eu já disse e repito, é um tema atual que vocês, né, todos os jovens, nós aqui precisamos estar completamente atentos, né, a esse tipo, porque estamos sendo afetados diretamente, né? Tem duas séries que estão falando sobre redes sociais. Eu esqueci o nome aqui. Tá? Tem na Netflix todas as duas, isso é bastante, muito legal. Vocês aí que gostam muito de Facebook, WhatsApp, né? Vocês vão ter uma perspectiva e pensamentos totalmente diferentes. Eu vou passar para vocês o nome dessas dois documentários, não são séries, são documentários falando sobre redes sociais, né? Eu vou lembrar o nome e depois eu passo para vocês lá. Vocês podem assistir. Assim, vocês vão ter um outro tipo de pensamento e como que as coisas funcionam. Daniel, é o dilema das redes, né? O dilema das redes sociais, isso aí é um. Aquilo ali, para eu que trabalho com TI, para eu que trabalho com informática, a gente tem uma certa já mentalidade do que possa estar acontecendo. Mas ali eles vão mais a fundo ainda e assusta. É verdade. Assusta O muito. outro é o dilema das redes sociais e o outro. Eu vou lembrar. Depois eu passo para vocês o nome lá. Mas assim, o dilema das redes sociais, anota aí em papel, vocês já podem assistir nessa daí, que é muito boa também. Vocês podem assistir. Na realidade, uma complementa a outra. Uma vai complementar a outra. Né? E é bem atual também. É o tema, assim, vai falar sobre redes sociais, vai falar sobre o Facebook. Só para dar uma pincelada, não vou dar spoiler, não. Eles são assim, praticamente ex-funcionários que trabalhavam dentro de Facebook, dentro dessas redes sociais mais conhecidas, né? E que acabam trazendo a público tudo o que acontece, como é o esquema, como funciona, para fazer com que você se torne, na realidade, um usuário, né? Uma pessoa viciada, drogada dentro daquilo dali, né? Resumindo assim por alto, né? Mas vocês vão entender melhor, né? Eles trabalham para que você esteja ali conectado o tempo todo, né? A ideia dele é fazer com que você seja um... Nós somos o produto, essa é a grande realidade. Nós somos o produto, né? E funciona, né? Funciona muito. E nós, na realidade, nós somos o produto, né? E funciona. Nós Bom, somos o gente, produto. deixa eu só dar um aviso aqui, Daniel, rapidinho. Todos que estão presentes aqui, se puder se manifestar, é uma boa, mas vocês receberam a escala da aula, né? Alguém não concorda com a data da sua aula, está com algum problema? Eu já tive um aviso aqui da Ana, porque a Ana está numa fase aí, principalmente que ela está estudando bastante, então ela falou que não vai poder dar a aula no dia que foi selecionado para ela aqui. Quando é que ela foi selecionada? Para o próximo, dia 4. Dia 4. Isso. Então, eu queria até ver com a Camille como é que ela está, se ela pode. Eu não tinha colocado ela porque eu não tive contato com ela, mas eu queria ver com a Camille como é que ela está. Ela pode preparar uma aula para o dia 4? Como é que está aí, Camille? Camille. Enquanto a Camille responde ali, eu não sei se ela ouviu a gente, Ludmila tá certo para o dia 11, né, Ludmila? Oi, Camille, pode falar. Meu Google Meet atualizou, aí eu fui tentar ligar para dar bom dia, eu já me desculpando aqui. Aí acabei desligando o celular, deu um erro. Desculpa. Não, hoje também eu amanheci aqui cheio de problema também. No último culto, eu estava preparando tudo, e aí meu computador simplesmente, quando eu fui ligar para a hora do culto de quinta-feira, tinha queimado. Do nada. Eu só desliguei ele para dar uma descansada. Foi até que o Daniel falou, era melhor ter mantido ligado, então. Mas é isso, a tecnologia é isso, a pós-modernidade está aí para isso. Mas fala aí, Camille. Sobre a aula, dia 4,
Isso, você consegue preparar para a gente? Eu estou até avisando Eu para o vou falar pessoal. a verdade, eu acho que não. Não, né? Mas você quer algum dia aí, tem alguma pretensão, ou deixa correr aí, porque você também está ocupada aí com, com os estudos? Como é que você quer participar aí com a gente também? Ou não? Ou Não, você porque prefere? porque eu não me sinto preparada ainda Tá, mesmo para dar então tá ótimo. aula. Tá ótimo. É isso que a gente quer. Se a pessoa não estiver preparada, não tem problema não, tá? Mas dá uma preparada de vez em quando para dar uma participada na aula das outras pessoas. Prepara, assim, algo que você Sim. possa comentar. Prepara algo que você possa comentar, até para você já ir se preparando para uma aula. Então, um comentário, assim, mais enfático numa aula aí das pessoas, aí é bom até para você. Opa, eu já consigo falar melhorzinho, assim, com o pessoal. Dá uma preparada aí para a gente, tá bom, Camille? E é muito bom Tá bom. ter você aí com a gente aí nas aulas aí. Então, quem está presente aqui mais é o Davi. Matheus, a tua aula, você já sabe, é para o dia 22, está tudo certo? Para o dia 22, tem algum problema? Tudo certo. É 22 de novembro, né? Isso, 22 de novembro. Ah, de boa. O Davi, ele está para o dia 8 de novembro também. Tá tudo certo? Sabe? Só pra eu saber, tipo, dia da semana. É qual dia? Não, é sempre domingo. É domingo, né, ô cabeça? Não, é porque a Ludmilla vai ser 11, a Camila ia ser 4, eu me buguei aqui. Não, 11 domingo. Domingo, dia 11 do 10. É a Ludmilla. Ah, tá, eu ouvi outra coisa. No dia 18 do 10 é o Carlos Miguel. Eu não tive contato com ele, não sei como é que ele tá. Eu ia até pedir para o Daniel, eu não vou puxar a escala não, Daniel. Dia 11 continua a Ludmilla, e no dia 4... Ai, mas 11 é hoje. Não, é que pulou, desculpa. Vai ser sempre uma depois, porque nós tivemos uma falha aí de datas, né? Nós tivemos uma falha de datas que duas semanas seguidas que ia ter aula não tiveram. Então, eu vou só atualizar essa data depois, mas o próximo é a Ana, não é dia 4, porque dia 4 já até passou. Dia 4 já até passou e hoje seria, no caso, Ludmilla, então nós vamos empurrar. Mas a próxima da escala seria a Ana, e aí eu estava querendo fazer com o Daniel o seguinte, Daniel, a gente não puxar ninguém. O dia que eles não puderem, que eles avisarem para a gente, igual a Ana avisou, então a gente pegar essas aulas. Por exemplo, eu vou pegar a próxima, que é a da Ana, sabe? Eu não queria assim que, não, vamos puxar, deixa a pessoa se preparar. Não, tranquilo. Se preparar no prazo dela, e aí eu vou dar essa próxima aula. A gente cobre. Isso, Na tá? realidade, todas as aulas aqui que vocês forem dar, o Vanilton e eu, a gente vai ler a revista e vai estar sempre apoiando. Vai estar sempre apoiando vocês por trás, entendeu? Então, assim, não precisa ter medo. Camille, assim, mesmo que você trazer um texto explicando a sua ideia de 5 minutos que seja, né? A gente, todo mundo aqui, a gente vai debater, a gente vai falar sobre o assunto, entendeu? Então vai ter um suporte bem por trás. Então, assim, não precisa se preocupar em relação a isso. Isso aí serve para todo mundo, não é só para a Camille, não, entendeu? É mais para vocês, a ideia do que o Vanilton trouxe aí é para desenvolver vocês, para vocês, sabe, desenvolver esse tipo de pensamento, de raciocínio, e começarem a gostar da coisa, de ensinar e tudo mais. Então, Matheus, fica ligado que eu vou dar uma atualizada na tabela ali da escala, e aí, de repente, vai dar uma mudada ali na data que a gente estava pensando. A princípio, ali, foram duas aulas que foram puladas aí para nós iniciarmos, que nós iniciamos na semana passada, foi onde nós falamos do avanço ou retrocesso da pós-modernidade, mas é isso, tá? Então, fiquem atentos aí que eu vou mandar de novo, só acertando essas datas, mas as aulas permanecem aquela numeração ali. Por exemplo, só para a gente ver aí, a do Matheus modernidade, um desafio à comunhão. É muito importante. Eu queria só lembrar vocês que esse tema, ele é um tema muito... Não é fácil também, não. Só por a gente pensar que nós estamos lidando com coisas atuais, não é fácil. Nós temos que buscar, como o Daniel falou, nós temos que buscar, porque a revista não traz o subsídio, mesmo sendo a revista do professor, ela não traz assim uma base 100%. É bom dar uma preparada boa aí para a gente ter um conteúdo legal, porque ela não é fácil, não vamos dizer, não vamos vender aqui como que seja uma coisa fácil,
de se fazer, mas é um desafio, né? É um desafio bom, eu gostei, eu me preparei bastante para a primeira aula, embora nós tivemos pouco tempo na semana passada, mas eu me preparei bastante e é isso aí, estamos prontos aí, tá, gente? Foi muito boa aí a presença de todos. Não sei se o Daniel vai orar para terminar. Não, vamos orar sim, tá? A única coisa que eu peço para vocês é lerem a revista, gente. A revista, o Anilton teve trabalho aí de comprar essas revistas aí. Então, assim, o mínimo que vocês podem fazer é ler, perder um tempinho, ler a revista de vocês, justamente para vocês não tirem a opinião de vocês aqui, para a gente fazer uma escola dominical, não só eu falando, só o Vanilton, quem for dar aula só falando, mas para dar opinião também, para ajudar, para participar da aula, e fica uma coisa mais, assim, uma coisa bem legal, mais interessante, mais participativa, entendeu? De todo mundo participando, dando a sua opinião. Não, eu li isso aqui, eu li tal documentário aqui, eu li isso aqui na internet, falando sobre esse assunto. Aí você pega e traz, aí, entendeu? Isso aí vai contribuindo na lição, contribuindo na aula, e fica uma coisa bem legal. Tá bom? Então, leia próximo tema aí da lição, vão ler na revista. Tá bom? Camille, só lembrando aí, Camille, tua revista tá lá com o Daniel, tá? Tá com ele? Tá comigo porque eu fui na tua casa aí e você não tava. Não foi agora que eu fui, não. Foi quando eu fui distribuir a revista aí pro pessoal aqui na vila. Eu fui lá, acho que chamei, ninguém me atendeu. Mas eu tô com uma revista aqui, assim, quando eu puder, eu levo aí para você de novo, tá? Não prometo que seja hoje, mas eu levo. Tá bem, obrigada. Tá bom, meu anjo? Uhum. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aprender um pouco mais da tua palavra. Obrigado pela vida de cada jovem que aqui está. Nós temos um desafio grande pela frente, Pai. Nesse mundo que é ministrado e pregar a tua palavra, Senhor. Esse é o nosso compromisso. De levar verdade, Senhor. Trazer luz para aquelas pessoas que estão em trevas, que estão perdidas, que estão com seus pensamentos totalmente perturbados, ó Pai, por causa de toda essa filosofia, esses pensamentos, ó Pai, que perturbam tudo aquilo que nós temos como uma verdade, como aquilo que a tua palavra nos ensina como verdade. E nós, como cristãos, nós temos essa missão, Pai, de nos manter firmes, de levar a verdade. Para isso, nós precisamos conhecer a verdade, ó Pai, que é a tua palavra, Senhor. Nos ajude nesse caminho, nos ajude, Senhor, a trilhar esse caminho com segurança, sem ter medo de ser rejeitado, sem ter medo de ser ridicularizado, ó Pai, porque, na realidade, nós não precisamos ter medo, Pai. Nós precisamos, ó Pai, confiar em Ti, Senhor, sabendo que o Senhor está sempre conosco, nos ajudando e nos auxiliando, Pai. Abençoe a vida de cada jovem, aqueles também que não puderam estar aqui hoje, Senhor. Abençoe de bom modo, Senhor. Nos dê um domingo abençoado em Tua presença, em nome de Jesus. Amém.